Fala pessoal, estamos aqui hoje em mais um episódio do Acaragel Cast 4.0. E no Pit Stop de hoje a gente tem a professora maravilhosíssima Mariana, de lá da USP, veio direto de São Paulo para o State of the Map aqui em Salvador, no CAB. E, eu quero saber um pouco mais sobre sua trajetória, um pouco mais sobre esses trabalhos fantásticos que a senhora realiza. E eu vou querer, saber um pouco mais como é que a gente também consegue entrar lá na USP, caso a gente queira, iniciar no curso lá de pós-graduação, em transporte terrestre. Então, a fala está com a senhora agora. Obrigada, Rodrigo. Uma oportunidade muito bacana estar aqui com vocês. Salvador é maravilhoso. Ótimo fugir de São Paulo. Acredito. Falando muito rapidinho da minha trajetória, eu fiz graduação lá na USP, depois fiz mestrado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, depois fiz doutorado lá na Poli e acabei ficando. Lá na Poli eu dou aula na graduação para engenharia civil e para engenharia ambiental. Sim. E também hoje eu coordeno o programa de pós-graduação em engenharia de transportes. Então, sobre a pergunta como é que faz para ir para lá, a gente está até nesse momento com processo seletivo, para o mestrado a gente abre uma vez por ano, para o doutorado é fluxo contínuo. Então o edital fica aberto o ano inteiro, você só entrar lá no site, faz a inscrição, tem uma série de documentações que você tem que entregar. Então a gente tem um site do programa, se procurar lá, programa de pós-graduação em engenharia de transporte, Escola Politécnica USP, você vai cair lá na página, e tem as indicações direitinho das datas e etc. Em ambos os processos você tem uma prova que é uma prova de inglês, mas você pode apresentar se você tiver já feito provas em alguns dos lugares que estão lá no edital, e aí você não precisa fazer novamente essa prova. Tem uma prova de conhecimentos específicos. Passada essa etapa, aí tem que entregar documento, currículo, para a gente ver como é que, enfim, está a trajetória. Passada essa etapa tem uma entrevista, E aí entra como aluno, que a gente chama de aluno especial, começa a fazer as matérias, aí escreve um projeto, enfim, aí vai em frente. Sim. Mas, por que eu fiquei curioso com isso, Estou me formando, na verdade me informei recentemente, e a gente sabe das possibilidades aí para o mestrado, então tem aqui, tem lá, então pode ter também outros ouvintes com a mesma intenção, e é bom a gente saber, esses passos a passos para justamente como é que a gente consegue, estar ingressando, nesse curso lá, com essa professora maravilhosa que vai estar presente nas suas matérias também. Mas, a senhora falou sobre a questão lá do laboratório, que a gente tem nesse curso de pós, E como é que funciona essa dinâmica do laboratório? O que é que vocês fazem lá? Trabalham fazendo um mapeamento colaborativo, com algum software específico? Como é que funciona essa dinâmica lá? Então vamos lá, vou falar especificamente, tem vários projetos, tá? Mas eu vou falar do projeto que eu acho que tem relação com o que a gente está fazendo aqui. A gente tem um projeto muito bacana, que é o projeto Georredos, que é uma parceria com a Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitas, mais o Instituto Oriorô, mais a GIZ, e o Centro de Estudo da Metrópole, que eu estou vinculada, que eu sou coordenadora lá da área de transferência de tecnologia. E a gente já tem uma plataforma linda, com dados para os 5.570 municípios do Brasil. Sério? Você entra na plataforma, dados interurbanos, você consegue ver mapinhas de dados do censo, tanto dos dados relacionados à população quanto à infraestrutura. E tem dados também que a gente trabalhou em cima dos dados do INEP, então tem dados de educação, dados que a gente trabalhou em cima de dados do DataSUS, tem dados de saúde, tudo isso tem lá a informação de onde que veio o dado, se a gente fez alguma conta para gerar um indicador, porque a ideia da plataforma é apoiar o gestor público. Sim. Então, a gente está tentando deixar da maneira mais fácil de comunicar com o gestor, e a parceria com a Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitos nos ajudam, porque aí a gente tem conversado com os gestores para escolher como a gente coloca lá. E o mais lindo de tudo, você tem um botãozinho ali que você baixa tudo para o seu computador. Então, de fato, dados abertos. Esse é um dos projetos. Aí tem um outro projeto que está mais ainda em desenvolvimento, que é o do MAP. Esse projeto do MAP, que é um projeto irmão do Georredos, é onde a gente faz a parte do mapeamento comunitário. E aí ele é focado especificamente nas escolas públicas. Na verdade, nas escolas de ensino básico, a gente tem atuado mais nas escolas públicas, mas a ideia é abrir também, onde a gente está com projetos pilotos. Então, é muito bacana que a gente está amarrando junto com os professores das escolas,
métodos para a gente pensar como mapear o território vai ajudar esses professores a conversarem com esses alunos sobre temas que são temas que estão no BNCC, no Currículo Nacional, né? Então, temas que são importantes para os ambientes urbanos, para discutir planejamento urbano. Problema de mobilidade, problema dos ambientes alimentares, problemas de meio ambiente, né? Então, a gente sabe que esses jovens têm um super potencial para ajudar a gente a mudar esse mundo, né? E que, ao mesmo tempo, a gente sonha que as pessoas participem no planejamento das cidades, mas quando você está lá e você não está mais na escola, você está trabalhando, você pega 5 horas para ir e voltar de ônibus, mas se tiver sorte, 9 horas de trabalho, se ficar 14, 15 horas fora de casa, como é que você vai ter forças para entrar num conselho, né, para participar? E aí, por isso que a gente no MAP está indo para as escolas, porque a gente acha que as escolas têm esse potencial gigante de ajudar na transformação e, na pior das hipóteses, a gente vai estar botando todo mundo para pensar no assunto, né? E aí, há um desafio do MAP, porque a plataforma permite você entrar com novos pontos, a gente trouxe coisas do OpenStreetMap, e agora a gente está dentro da universidade costurando como é que a gente vai levar de volta para o OpenStreetMap. Aí lá na USP a gente abriu no campus de São Paulo um grupo do Youth Mappers, né, dos jovens mapeadores do OpenStreetMap, e para a gente poder fazer essa costura, né, dar um mapeamento na escola do ensino básico e ajudar a universidade a levar isso para o OpenStreetMap e a gente criar um ciclo positivo aí. E uma última coisa sobre o MAP, ele também é muito bacana porque tem uma parte de qualificação. Então você não põe só os pontinhos lá, os alunos podem escrever o que eles estão achando daquele lugar. Então tem uma coisa mais de qualificar, que é o que Thalita contou pra gente lá na palestra do Mapa das Periferias, que é algo importante, né? Você conseguiu dar voz, dar espaço para essa juventude falar das injustiças urbanas que eles estão passando. Muito top, muito sensacional saber, né, de iniciativas como essa, de projetos como esse, principalmente o MAP, né, que vai trabalhar diretamente com escolas, com crianças, adolescentes. Então, levar esse senso crítico, levar esse senso crítico para essa galera que está iniciando, né, esse processo de aprendizado é muito interessante. E aí o ponto que me chamou bastante atenção é o seguinte: a senhora é de São Paulo, né? Acredito que atua em São Paulo, essa questão do MAP, essa questão aí de estar levando para as escolas de lá, mas a senhora pensa em expandir isso para outros estados do Brasil, a Bahia, Salvador, pensa em estar trazendo isso para cá? Não só penso, como já estou correndo atrás, viu? Então, falando com Patrícia muito, também conversei com o Fábio, né? Porque, enfim, a gente precisa, para conseguir expandir um projeto desse, que é um projeto de mapeamento comunitário, não dá para fazer sem envolver as pessoas que estão no local. Não faz sentido nenhum a gente ir lá da USP de São Paulo querer, né? Então é um engajamento que é uma construção. Então a gente começou já essa costura. Esse semestre a gente está no desafio de arrumar a plataforma em termos tecnológicos, né, para ajudar, apoiar a gente para quando a gente for escalonar. Outra coisa que também está na mira, que a gente já conversou com o pessoal da Febrace, que é aquela feira super legal, que vem de tudo quanto é lugar do Brasil lá para a USP, para a Poli, que é a professora Roseli lá que montou essa iniciativa lá na Poli. A gente também está conversando com ela, né, para ver como é que a gente consegue utilizar já esse mecanismo maravilhoso que eles têm desses desafios que a Febrace coloca, né, para os jovens em escolas de todo o Brasil, ver se a gente consegue encaixar também para conseguir fazer esse salto. Mas a gente vai devagar, porque é isso, quando a gente sonha grande, a gente tem que o passinho, né, do tamanho da perna, para que o sonho fique bem sólido e que o negócio, na hora que precisar escalonar, ele já esteja firme o suficiente. E eu tô contando com vocês aqui, viu? Pode contar, que se depender de mim, a gente tá com essa parceria já entrelaçada, firme, para justamente a gente conseguir, né, tá dando esse próximo passo, né? Claro, né, que após tá 100% estruturado lá em São Paulo, tá tudo firmezinho, como a senhora mesmo mencionou, né? Porque não adianta a gente querer dar um passo maior que a perna e acabar, né, ficando meia boca aqui, meia boca lá. Então realmente é necessário que a gente primeiro fortaleça lá, né, em São Paulo inicialmente. E aí com esses parceiros maravilhosos que a gente tem aqui em Salvador, a gente dá esse próximo passo para estar ampliando para cá. Mas
Que muito bom isso, Pro. Muito bom estar batendo esse papo com a senhora. E eu tenho muitos questionamentos, muitas coisas só para perguntar. Principalmente, né, mudando um pouco de assunto agora. A senhora estava palestrando, né, hoje aqui no State of the Map, né? Falou muito sobre a questão da mobilidade urbana, que é algo que não é apenas um problema da cidade de São Paulo, né? Acredito que é um problema no Brasil em geral. Mas a senhora inicialmente levou dados com relação a São Paulo, né? Esse é um ambiente de estudo, né? Claramente vai estar trabalhando com dados, desenvolvendo lá. Mas quando a gente vê, né, as possibilidades também no Brasil, hoje seria possível a gente conseguir fazer uma coleta de dados igual a senhora fez em São Paulo e, consequentemente, está trazendo também uma visibilidade para a cidade de Salvador, para a cidade do Rio de Janeiro e dentre outros territórios aqui no Brasil? Ótima pergunta, Rodrigo, porque foi até uma coisa que eu dei uma cutucada lá na palestra, né? Porque a gente precisa que os dados estejam organizados de uma maneira para a gente poder ir disponibilizados abertamente, dados abertos para a gente poder trabalhar, né? E até os dados que não dá para a gente abrir totalmente, porque tem alguma questão de confidencialidade, é totalmente possível fazer parceria com a universidade para também poder avançar, né? Que é o que a gente tem feito lá em São Paulo. Então, a gente tem no Brasil algumas poucas cidades que tem aquele arquivo que é o GTFS, né? Que é um formato específico sobre o sistema de transporte público. E não é tão difícil assim fazer esse dado nesse formato, sim, mas precisa de um esforço dos municípios para poderem organizar isso e deixar isso aberto. Eu estava até conversando aqui com uma das pessoas do OpenStreetMap que tem ferramentas específicas já que ajudam, né, você fazer isso para a sua cidade. E aí, com esses dados, a gente consegue calcular várias daquelas coisas que a gente mostrou lá. Outro dado que é um desafio bem grande é o dado da bilhetagem eletrônica, né? Na hora que você passa no ônibus, seu bilhete na catraca, você tem em muitas cidades um sistema, os ônibus são monitorados, né? Então tem um sistema de localização, que aí você consegue associar esse momento que você passou na catraca com uma posição no mapa. E aí você consegue calcular um monte de coisa, que nem eu mostrei lá na palestra, né? Inclusive essa condição da capacidade, né, do ônibus, você está com uma lotação e está colocando as pessoas numa situação que é inacreditável. Né? É inacreditável. Além do que, você consegue juntar para ver quanto que as pessoas estão pagando, né? E ver questões específicas do custo. Que, infelizmente, aqui no Brasil, como a gente não tem mecanismos, né, para combater essas injustiças específicas do transporte público, isso acaba chegando, que nem a gente mediu lá, até 30%, 40% por vezes do orçamento das pessoas pagando para usar o sistema de transporte público. Né? Então, assim, as perspectivas são muitas, o que precisa é a gente se organizar. O Estado, né, enquanto o poder que ele tem, na hora que ele contratou as empresas lá de ônibus, né, tem que estar lá no contrato que eles têm que entregar os dados de bilhetagem, certo? E aí tem que ter dentro lá uma estrutura para que esses dados, né, consigam então ser compartilhados, anonimizados, para que a gente possa fazer esses cálculos todos. Então, eu sou sonhadora, mas não é uma sonhadora ingênua. Eu sei que tem tecnicamente caminhos para a gente avançar. Precisa ter vontade política e jovens que nem você, muito bem informados, para conseguir informar bem a política pública para a gente avançar. Isso mesmo, Pro. E a juventude de hoje é justamente a que vai fazer, né, se quiser, né, vai construir um futuro muito melhor para as sociedades brasileiras, para as cidades brasileiras. Então, a gente tem que se incomodar. Tem que começar a se questionar, tipo, realmente é isso que é o certo para a cidade de Salvador? Realmente isso que é o certo para a cidade de São Paulo? Não, não é. Então, o que é que a gente pode fazer justamente de melhoria? Que dados a gente precisa levantar para mostrar para a população essas fragilidades que estão aqui presentes e como é que a gente pode melhorar isso? Então, com iniciativas como essa e também com a disponibilidade de dados pelos órgãos públicos, né? Vão facilitar muito mais, né, a gente obter essas informações e começar a questionar e correr atrás, né, de melhorias. Então, realmente são pontos essenciais para a construção de uma melhor sociedade
mais igualitária, né? Quando a gente olha o cenário hoje brasileiro. E é isso, Pro. Eu agradeço muito a sua participação aqui hoje. Um bate-papo muito enriquecedor. Quem quiser, né, justamente ver um pouco dos dados que foi citado aqui anteriormente, que ela trouxe para a palestra de hoje, é só acessar o YouTube do State of the Map no dia 17 de setembro de 2025. Vai ter lá no YouTube as informações, né, da palestra maravilhosa da professora Mari e também de outros participantes que palestraram aqui, inclusive a Thalita, que a gente gravou um episódio também, falou um pouco mais sobre o Periferia Viva e o Ministério das Cidades e a atuação, né, hoje em todo o território brasileiro. E a gente finaliza mais um episódio no nosso Pit Stop Acaragel Cast 4.0. A senhora quer deixar arroba de algum Instagram da senhora, da Poli, da USP, algum? Dessa eu vou te decepcionar, porque eu sou péssima de redes sociais, Rodrigo. Mas queria super agradecer, eu vou falar pra eles seguirem vocês, que por vocês eles me acham. Tá bom, muito obrigado, o trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso. Fã de carteirinha, né? Espero que a gente possa desenvolver muita coisa legal juntos. Obrigado, Pro. E a gente finaliza mais um episódio do Acaragel Cast 4.0. Tchau, tchau e até o próximo episódio.